O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te levar a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Você diretamente da Igreja de São Francisco das Chagas, da cidade de Rio Paranaíba. Ouçamos agora a reflexão do presidente da celebração. Muito bom, mais uma vez quero cumprimentar nossos queridos fiéis, rezando conosco a nossa Santa Missa, de modo particular a comunidade Santa Luzia, hoje rezando conosco, nos ajudando na nossa festa, com sua presença, com os brindes. Deus que pague a cada um pela presença, pelo esforço de estar conosco. Agradecer ao nosso casal hoje, que são os festeiros, o Edimas e a Dona Oliene, a família toda, que reza conosco também. Deus que pague, viu, Edimas e Oliene, a todos que aceitaram o convite, feito na pessoa da Valéria e do Giovanni, que os convidaram para compor esse grupo que faz acontecer a nossa festa, em honra ao nosso padroeiro São Francisco. Hoje é o quinto dia, né, como é que é? Quarto, né? Quinta, sexta, sábado, quarto dia da novena. E agradecer ao Flávio que coordenou, foi hoje, né, Maria Lúcia, a nossa novena, todo dia às 18h30, tem a nossa novena em honra a São Francisco. Agradecer a pessoa da Maria Lúcia, que é a nossa coordenadora, que vai definindo junto com eles os dias para os ministros da palavra, que nos ajuda a refletir um pouquinho sobre a pessoa de São Francisco. A todos que estão nos ajudando, participando das pastorais, movimentos, Deus que pague a cada um por esse envolvimento. Em tempos tão difíceis, nós vamos fazendo daqui e dali o que é possível para ajudar a nossa paróquia, rezar um pouquinho mais e conhecer a pessoa, nosso padroeiro São Francisco. Começando a semana, pedindo a Deus que nos abençoe, nos proteja, nos guarde, vai direcionando nossas vidas. De modo particular, Ele nos dê sensibilidade para ver o bem além das fronteiras e não pensar que o bem só é reconhecido por um grupo seleto, um grupo reduzido, por uma igreja, não. Hoje o Evangelho nos fala justamente sobre isso. A capacidade de ver o bem além de nós. Veja que é o que o Evangelho de Marcos hoje nos relata. Diz lá o texto que o João chegou e falou para Jesus: Jesus, nós vimos um homem que não é do nosso grupo fazer um milagre. Ele expulsou um demônio de uma pessoa que era muda. E nós ficamos injustiçados com isso, fomos falar com ele. Você não pode fazer isso, você não é do nosso grupo. E João foi falar com Jesus. O senhor devia falar com ele, proibi-lo para ele não ficar fazendo essas coisas por aí. E veja que atitude mais humana e tão pecadora como nós conhecemos a atitude de João. Primeiro, aqui tem dois graves perigos. Primeiro, a pessoa querer fazer as coisas todas sozinha. Tem pessoas assim. Difícil quando surge nas comunidades, nas pastorais.
Ninguém sabe fazer nada, ninguém serve, ninguém sabe ler, só eu que sei fazer as coisas. Querer fazer tudo sozinho. A pessoa é nota 10, mas não sabe trabalhar com ninguém. É difícil. Não tem jogo de cintura, não sabe acolher as pessoas. E só ela que sabe fazer as coisas. É o primeiro risco dessa atitude de João. Senhor, manda ele calar a boca, porque ele não é do grupo dos nossos. Nós é que sabemos fazer os milagres. Ele não sabe, viu? Esse é o primeiro risco, de querer fazer tudo sozinho e não dividir as responsabilidades com os outros, que os outros também são capazes. Deixa errar, a gente vai aprendendo, vai corrigindo aos poucos. E o segundo, também perigo que corre-se, é a inveja, o ciúme. Por que ele conseguiu e nós não? Na verdade, quando o outro faz o bem, e que não é que nós deveríamos também nos empenhar a fazer isso, na verdade cutuca o nosso coração. Porque aí desperta em nós a nossa incapacidade, a nossa incompetência, nossa falta de compromisso. Então a gente começa a jogar areia no outro, como foi no caso dos discípulos aí. Tanto é que João foi falar com Jesus. Ele não pode fazer um milagre, porque ele não é do nosso grupo. Como que ele conseguiu fazer, expulsar esse demônio dessa pessoa que era muda e nós não conseguimos? Viu? Então já 2 riscos que nós temos que ficar alertas para não acontecer na nossa vida. Pensar que só nós sabemos fazer tudo e não somos capazes de trabalhar com ninguém. Dar oportunidade para os outros. Segundo, parar com essa besteira de inveja e de ciúme dos outros. Deixe as pessoas com seus talentos, com suas capacidades, a gente fazer o bem. Reconhecer que o bem acontece além do grupo restrito. Esse é os 2 primeiros pontos que eu queria tirar um alerta para a nossa vida, do ensinamento de Jesus. Vejo que muito mais, aí Jesus falou assim, quem não está contra nós, está a nosso favor. Vocês viram a referência que ele falou, quando a pessoa está fazendo o bem. Aliás, ele falou assim mais, quem der um copo de água em meu nome, não ficará sem recompensa. Está dizendo, quer dizer, o bem feito além do grupinho dos 12. O Espírito Santo age onde quer, é como o vento. Vai agindo e soprando onde ele quer. Veja que além disso, o Papa Francisco tem uma frase tão bonita que exemplifica bem isso que eu acabei de dizer. Ele diz assim, olha, nós devemos ser amigos de Jesus e não donos dele. Muitas vezes a gente age assim. Até algumas igrejas por aí, aqui o milagre acontece, lá não acontece nada, aqui você vai, lá não é feliz. Nós não somos donos de Jesus, somos amigos dele. É o risco que nós corremos, está vendo? A nossa comunidade deve ser um grupo, não um grupo fechado e nem fanático, mas uma comunidade que se alegra com tantas pessoas que buscam a Deus com sinceridade, praticam o bem, a verdade e a justiça, mesmo sem pertencer ao nosso grupo. Vou dar um exemplo fácil que você vai entender. A pessoa fala assim, padre, fulano não vem em missa, não é dizimista, não participa de pastoral nenhuma, mas você vê que pessoa boa, vive bem com a esposa, é honesto com seus negócios, trata bem os filhos, é jeitoso para lidar com os animais. Muito mais do que pertencer a um grupo, é estar em sintonia com Jesus, que é diferente. Santo Agostinho usa uma frase perigosa, ele diz assim, ó, cuidado, muitas vezes nós que julgamos estar dentro da comunidade, ajudando e participando, nós estamos fora, porque nem sempre nossas atitudes condizem com o seguidor de Jesus, nós sabemos disso. Nem todos que estão dentro, na verdade, estão dentro, estão fora. E aqueles que nós muitas vezes julgamos que estão fora, que não rezam, que não participam, a gente não vem pastoral, não vem movimento, está dentro. Tem muito mais espírito evangélico do que nós. Isso é ser amigo de Jesus, estar em sintonia com Ele, não pertencer a um grupinho. Não, o nosso grupo está tranquilo, nós vamos para o céu e o resto não. É estar em sintonia. Por que ter inveja daqueles que cumprem atos generosos que talvez nós não consigamos fazer? Como eu estava dizendo, evidencia a nossa incapacidade. Não tem inveja do outro fazer o bem, é ajudar o outro também. Esse domingo, dia 30, nós vamos celebrar o dia da Bíblia, dia de São Jerônimo. E o mês de setembro, todo dia dedicado à palavra de Deus em função de São Jerônimo.
Porque foi ele que pegou os originais da Bíblia, foi para Belém e traduziu o grego, o hebraico e o aramaico para o latim. E no dia 30 é o dia que ele morre, nasce para Deus. E a igreja dedicou o mês de setembro ao São Jerônimo, mês da Bíblia, em função de São Jerônimo. E é da palavra de Deus que vão nos orientando, vai nos catequizando e vai nos formando. É ela que vai nos purificando pouco a pouco. E é ela que hoje nos alerta também. Veja como Jesus continuou lá no texto do Evangelho, dizendo assim: cuidado com os nossos julgamentos, estejamos vigilantes conosco. Se teu pé te leva a pecar, pode cortá-lo. Falou aí do Evangelho? Se tua mão te leva a pecar, corta. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Se já imaginar se nós fôssemos levar isso tudo ao pé da letra, nós está tudo mutilado aqui. Todos nós cegos, sem pé, sem mão. Que quem de nós que não cai no pecado? Mas quando Jesus fala assim, porque a palavra dele deve nos ajudar a arrancar de dentro de nós aquilo que nos machuca, que nos adoece, que nos distancia de Deus. Vou dar um exemplo assim que você vai entender. O Tonho compra uma muda, falou assim: padre, comprei uma muda de mexerica pocã, uma coisa tinino. Vai dar cada mexerica de 1 quilo quando der. Aí plantou no fundo de casa. Com o passar do tempo, ele vai vendo que o pé de mexerica, na verdade, sabe o que eu fiz, padre? Eu podei todinho o pé. E ver se ele dá mexerica. Vai dar mexerica? É cabecia. Criatura, se não arrancar e plantar outro, não vai dar nada. Conhece tiririca? Aquela praga que dá. Geralmente vem no esteio, que tal, a gente coloca na horta, vai fazer o canteiro, aí você capina tudo, fica limpinho. Passa uma semana, quando vem a chover agora, vem tudo. Tiririca, se você não arrancar a batatinha, volta tudo. É igual o pé de limão. Se você não arrancar, eu plantei um pé de mexerica, não vai dar mexerica nunca. A coisa da nossa vida é que se nós não arrancarmos lá dentro, as coisas não se transformam, não mudam. É isso que Jesus está dizendo, a radicalidade do corte. Ele não nos quer amputados, Ele nos quer por inteiros, mas inteiros para Ele, não divididos pelo mundo. Por isso que Ele fala de cortar o pé, cortar a mão, arrancar o olho. Há coisas dentro de nós, se não for arrancadas lá na batatinha, e arrancado o pé vai dar limão a vida inteira. E a gente fica assim tapeando aqui e dali. Mas se nós não tomarmos alguma atitude assim mais profundas e mais sérias, vai passar a vida inteira amassando barro. O ciclo vicioso, mesma coisa. E é a palavra de Deus que vai nos orientando e vai nos ajudando. Por isso nós celebramos hoje o Dia Nacional da Bíblia, com o pedido a Deus que sua palavra nos ilumine, transforme o nosso coração e vai nos ajudando a tirar do nosso peito aquilo que nos distancia de Deus, distancia das pessoas que nós amamos, e vai nos adoecendo. Você já viu tantos pecados que nós temos muitas vezes que vai nos adoecendo? Vai. Tem doenças da alma que refletem toda no corpo. São as doenças somatizadas. Eu termino pedindo a Nosso Senhor que nos dê duas atitudes muito bonitas da nossa parte. Primeiro é a vigilância. Gastar muito tempo conosco, nos corrigindo, eliminando e arrancando de nós aquilo que não presta, para não ter tempo de julgar os outros. Santa Maria Teresa tem uma expressão linda, ela diz assim, que quem ama profundamente não tem tempo a julgar as pessoas. O amor nunca julga, ele sempre entende e acolhe o outro, porque ele sabe que nós também somos frágeis. Vigilância, gastar muito tempo nos corrigindo, arrancando o que não presta em nossa vida, para não ter tempo de ficar julgando as pessoas. E segundo, a atitude da humildade. Reconhecer que nós nunca estamos completos, nós estamos sempre em construção. Nós damos um passo para frente, dá 2 para trás, a vida é assim. Reconhecer que precisamos da graça de Deus, da força que vem dele, para poder reconhecer que nós precisamos melhorar todos os dias. Nós estamos em processo de conversão. É difícil mudança, nós sabemos disso. Como é difícil rever postura, pensamentos, coisas estão enraigadas dentro de nós. Eliminar e arrancar isso é muito difícil. Por isso, vir nos outros
e atitude de humildade, de reconhecer que nós precisamos todos os